Olá, pessoal! O assunto que nós veremos a partir desse momento é comunicação dos atos processuais. Você já estudou comigo atos propriamente. Nós vimos lá quais são esses atos, a forma como eles se exteriorizam, qual é o momento para a prática dos atos, inclusive o lugar onde eles devem ser praticados. Nesse momento agora, nós vamos tratar a respeito da comunicação. E por quê? Para que um ato processual possa ser praticado, na grande maioria das vezes é necessário que nós tenhamos uma forma de cientificar a parte ou o sujeito do processo, não necessariamente o autor ou o réu, para que ele pratique o ato processual. A partir do momento em que ele é cientificado, que ele tem ciência, ele irá praticar esse ato processual no processo. Ok? Quais são aqui, pessoal, primeiro, nós temos formas e nós temos espécies de comunicação dos atos processuais. As espécies de comunicação são citação, intimação e também a notificação, que é uma forma não muito usual no processo civil, mas também é possível. E além disso, nós temos formas, né? Você já, na verdade, já sabe basicamente quais são essas formas, porque você estudou comigo a contagem dos prazos processuais. Nós vimos lá que a citação ou a intimação, elas podem se dar, por exemplo, por carta registrada, por oficial de justiça, por meio eletrônico, por diário oficial, por edital, por carta precatória, enfim, nós temos várias as formas de citação, várias as formas de intimação, ou seja, vários meios de nós comunicarmos atos processuais. Para começar a matéria, nós precisamos dar uma olhada em alguns aspectos conceituais. Aspectos conceituais, esses aqui. Vejam só, nós temos o conceito de citação, intimação e notificação. Professor, pode me cobrar o conceito? Dificilmente, mas você tem que saber a diferença da citação para a intimação e a diferença de intimação e citação para notificação. Notificação não é tão usual. Você acaba utilizando, por exemplo, a notificação lá no direito do trabalho, no processo trabalhista, você utiliza no processo administrativo, mas aqui também no processo civil, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, nós vamos falar também a respeito da notificação, tá bem? Então vem comigo, vamos começar tratando aqui destes conceitos iniciais da matéria. E vejam só, a citação, prestem máxima atenção aqui, a citação é um ato por intermédio do qual nós damos ciência sobre a existência de determinado processo. Essa palavra processo é fundamental para que você compreenda a citação. Antes de ser citado, o réu não sabe que contra ele existe processo. O réu não sabe, ele não tem conhecimento. Nós precisamos de um ato citatório para dizer, réu, o autor veio ao Poder Judiciário e disse que tem direito a uma indenização contra você. Ele exerceu essa faculdade, esse direito de ação, e ele tem uma pretensão de que você indenize ele. Como ele está alegando que você não indenizou quando deveria ter feito, quando vocês conversaram lá no dia do acidente de carro, agora ele está vindo cobrar você judicialmente. Então você esteja ciente desse processo e exerça a sua defesa, participe do processo, exerça o contraditório, tá bom? Portanto, vejam só, pessoal, o conceito de citação é este, dar ciência do processo. Aí eu pergunto, a citação ela se destina a quem? Você vai dizer ao réu. E você está certo. A citação ela se destina agora, de forma mais técnica aqui, à pessoa que ocupa o polo passivo da ação. Vejam só na tela. Nós podemos ter citado o réu, tradicionalmente, um executado, ou algum interessado que acabe ingressando no polo passivo da ação. Um assistente, por exemplo, da parte ré. Certo? Ele ingressa no polo passivo e ele também será citado, se for o caso. Tá bom? Réu, executado, interessado. Agora, atenção, conceito de intimação, vejam só, é o ato de comunicação de atos processuais praticados ou a serem praticados. Aqui, pessoal, você não dá ciência do processo, você comunica atos processuais. Eu vou marcar aqui, ó, comunica atos processuais. Veja, não quer dizer que a hora que você está citando a pessoa, você não está comunicando ela de atos que foram praticados, mas você está dando ciência da existência do processo. A partir do momento que houve a citação, e a citação ela é uma única vez no processo, nós teremos atos seguintes sendo praticados e
a comunicação desses atos. Nós vamos inserir no diário oficial uma intimação eletrônica dizendo: réu, defenda-se. Nós vamos inserir uma comunicação no diário oficial dizendo para o réu: foi juntado um laudo do perito, agora você tem prazo de 5 dias para se manifestar a respeito desse laudo. A sentença foi proferida e você foi condenado. Você tem agora, a partir desse prazo, a partir dessa sentença lançada, prazo de 15 dias ou de 5 dias para apresentar recurso, no caso, recurso de apelação, ou 5 dias o recurso à oposição do recurso de embargos. Vejam só, você poderá praticar atos, você está sendo cientificado de um ato processual e há a possibilidade de que você possa praticar algum ato a partir dessa intimação, certo? E aqui é o seguinte, pergunto, se destina a quem? Ah, professor, nesse caso não se destina propriamente ao réu, não é? Porque pode intimar o autor. Exatamente. Aqui todos os sujeitos do processo podem ser alvo da intimação. Vejam só, nós temos o seguinte, nós podemos intimar as partes, auxiliares da justiça, um perito para que produza um laudo, um intérprete para que interprete, né, faça a tradução de um documento em língua estrangeira, ou de um terceiro, também pode ser chamado aqui, a ser intimado para ter ciência a respeito de alguma coisa dentro do processo. Tá bom? Perfeito. Conceito de citação, conceito de intimação, dados. Agora, o que você tem que ficar atento? Não confunda com a notificação. Por quê, pessoal? Nós não falamos propriamente no direito processual civil, não raras, ou ao menos em raras, ou pelo menos em situações mais específicas, nós não falamos em notificação. A notificação, e o conceitinho aqui é legal, ele diz o seguinte, que é uma comunicação do ato processual, tranquilo, para que a pessoa se manifeste se manifeste formalmente a respeito de algum assunto juridicamente relevante. Não estou dizendo que na citação, não estou dizendo que na intimação a pessoa não se manifesta a respeito, não faz uma manifestação formal com efeitos jurídicos. Claro que sim, quando eu contesto, eu faço uma manifestação formal que tem um efeito jurídico. Quando eu não contesto também, tem o efeito jurídico da revelia, se for o caso. Mas vejam, pessoal, aqui é o seguinte, nós vamos chamar alguém, algum terceiro qualquer, a depender da situação, para que ele se manifeste formalmente no processo e essa manifestação tem cunho jurídico. Exemplo? Processo de jurisdição voluntária, nós chamamos isso, mas eu acho que o exemplo mais claro para você aqui, mandado de segurança. No mandado de segurança, como que funciona? Se a parte pede uma liminar no mandado de segurança, o juiz pode deferir essa liminar ou indeferir essa liminar de duas formas. Sem a oitiva da parte contrária, a chamada liminar inaudita, altera pars, que é uma expressão do direito, mas também pode efetuar o seguinte, pode pedir, notificar a autoridade coatora para prestar informações. Veja, eu não estou citando ela, eu não estou intimando ela de atos do processo, eu estou dizendo assim, fica a autoridade coatora notificada para, no prazo de 10 dias, se manifestar, prestar informações a respeito da violação do direito líquido e certo suscitado pela parte autora neste processo. E aí, a autoridade coatora, que pode ser um agente público qualquer, ele irá se manifestar dizendo eu pratiquei o ato, eu não pratiquei o ato, ou pratiquei o ato em determinadas circunstâncias. Depois o juiz analisa e defere ou não defere o mandado de segurança, defere ou não defere a liminar. E depois disso o processo segue. Vejam, nesse caso nós não temos uma citação, não temos uma intimação. Nós estamos pedindo uma informação que essa informação será juntada no processo, ela é formal e produzirá efeitos jurídicos a fim de que possa subsidiar a decisão do juiz aqui. Perfeito? Portanto, volta na tela, conceitos iniciais da nossa matéria postos à mesa. Ok? Vamos avançar? Vamos. E esse assunto, pessoal, você começa a acompanhar e estudar comigo a partir do artigo 236 do NCPC. A partir desse momento, o que nós vamos fazer? Aprofundar o estudo nas espécies de cada uma delas. Nós vamos começar com a citação, que é aqui a grande parte da nossa análise vai estar centrada aqui na citação. Depois, lá na intimação, nós vamos aproveitar subsidiariamente essas regras. Você vai ver comigo como que vai funcionar, certo? Mas a gente começa a estudar pela citação. E para conhecer a citação, eu trouxe um quadro. Nesse quadro, eu trago algumas regrinhas gerais para que você entenda. Se você
pegar o CPC vai dizer que a citação ela é ato indispensável do processo. Sim, é ato indispensável do processo. O processo não será válido sem a regular citação do réu. Por quê? Porque nós não temos a integração do réu à lide. E essa palavra integração, o que é? É você chamar, você dizer, réu, saiba do processo. Tenha ciência de que há um processo contra ti, portanto você tem que ser integrado à lide, ainda que você não queira se manifestar. Mas você tem que ser integrado à lide para que possa efetuar a sua defesa. Legal? Portanto, vejam só, a citação é um ato de integração do demandado ao processo. E se ela for irregular, se ela não der de forma correta, ela gera a invalidade. Só que você tem que ficar atento aqui. Você tem que ficar atento aqui o seguinte, que como você sabe, na prática dos atos processuais, e esse é um ato processual, a citação é um ato processual típico, o que nós temos? Se não atingirmos, não fizermos a prática desse ato de forma correta, mas nós conseguirmos obter a finalidade, convalidado está. Lembra do princípio da instrumentalidade das formas. Você tem que verificar se essa citação, ainda que irregular, ela atingiu a sua finalidade. Se ela gerou prejuízo para a parte, não gerou, o processo segue. Portanto, nós temos que ficar atentos. Ainda que eu faça a citação no endereço errado, eu tenha citado o José no endereço errado e entregado o mandado de citação para o João, se o José tomar ciência, porque o João comunicou, na verdade, posteriormente da ação, nós temos a convalidação. Vejam só, o comparecimento espontâneo do réu no processo convalida a eventual irregularidade formal na citação, certo? Perfeito. Professor, você falou para mim que a citação é um ato indispensável, que ele deve ocorrer em todo o processo e é o que dá regularidade ao processo. Perfeito. É um pressuposto processual. Sem citação, a sentença é nula. Como que você vai condenar uma parte sem citá-la corretamente? Ela não pôde se manifestar, ela não pôde fazer a sua defesa, portanto o processo é nulo. Só que nós temos duas situações em que esse processo poderá chegar ao fim sem a citação do réu. Sério, professor? Duas situações são exceções? Isso mesmo. E aí você tem que ficar atento. Nós temos duas situações específicas em que o réu ganha a causa, mas não participa. Quais são essas situações? Aqui na tela. Vejam só. Nós temos as hipóteses de indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. No indeferimento da petição inicial, o que nós temos, pessoal? Nós temos um julgamento sem resolução do mérito. Na verdade, o que nós temos? O juiz, ele olha para o processo e diz o seguinte, ele olha, perdão, para a petição inicial, por isso que indeferimento da petição inicial, ele olha para a petição inicial e diz assim, poxa, autor, você não me colocou aqui o pedido da forma correta. Você não tem mandado, não tem um mandato de procuração, não tem uma procuração específica do advogado. O teu pedido, né, eu analiso ali o teu fundamento jurídico do pedido e desses fundamentos jurídicos eu não consigo extrair a conclusão, não consigo saber o que está pedindo. Você começa a contar uma história e depois pede outra. Ou seja, nós temos vícios na petição inicial, nós temos problemas de caráter processual que impedem que o juiz vá analisar quem foi o culpado pelo acidente, se de fato o réu furou o semáforo vermelho ou não. Nós não temos condições de chegar no mérito da causa. Por isso, o que o juiz faz? Ele diz o seguinte, eu até queria. A minha pretensão, meu dever aqui como juiz, como representante do poder jurisdicional do Estado, era de analisar e dizer se o autor ele tem ou não tem razão, se tem que indenizar, se quanto quem tem que indenizar. Mas, infelizmente, nesse caso, eu não tenho condições. Eu não consigo entender a tua petição inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou extinguir o processo sem resolver o mérito, sem analisar a fundo a questão. Se o juiz, a hora que ele pega a petição inicial, ele olha para a petição inicial e vê que aquela petição inicial não faz sentido nenhum, o que ele faz? Ele diz assim, ó, não vou nem me dar o trabalho de incomodar o réu. Não vou nem me dar o trabalho de incomodar o réu, não vou nem citar ele para ele contratar advogado, para ele vir dizer que o processo não presta, que esse processo está errado, que não faz sentido. Eu vou desde já extinguir o processo sem resolução do mérito. Eu vou fazer o quê? Um indeferimento da petição inicial. E nós temos uma extinção do processo, ou seja, nós temos um processo acabando sem comunicação do réu. E vejam só,
Na outra banda aqui, pessoal, improcedência liminar do pedido. E na improcedência liminar do pedido, nós temos uma sentença com resolução do mérito. Aqui, ao contrário da primeiro caso, o juiz vai analisar o processo. Aí você já pergunta, mas professor, o juiz pode decidir se eu tenho ou não tenho direito sem citar o réu? Não seria uma violação ao contraditório, à ampla defesa? Cuidado. Nós temos aqui a possibilidade de o juiz analisar a petição inicial e dizer que o pedido do autor é improcedente de forma liminar. Ele não está gerando uma consequência negativa para o réu. Ele não está dizendo que o réu tem que pagar, sem citar o réu. Pelo contrário, ele olha a petição inicial e diz, muito bom, essa petição inicial aqui preencheu todos os requisitos formais do processo, ela está legal, podemos mandar processar. Mas o cara, eu olhando o pedido dele, ele está dizendo o seguinte, que ele quer cobrar um cheque de 1990. Esse cheque está prescrito. Eu sei de antemão que a prescrição aqui é de 5 anos. O cara quer cobrar um cheque que já faz 20 anos, 1990 para hoje faz 17 anos que esse cheque foi emitido. Se ele quisesse cobrar, que tivesse cobrado no momento oportuno. Nesse caso, o juiz, ao invés de intimar, citar o réu, fazer audiência, produzir prova, o réu contratar advogado, para depois lá no final ele dizer que o réu tem direito e que na verdade o cheque está prescrito, ele desde já faz o quê? Faz uma decisão, uma extinção do processo com resolução no mérito, dando pela improcedência liminar do pedido. Perdão, liminar do pedido. Antes mesmo de dar ciência, né? Antes mesmo dele dar ciência ao réu, ele já acaba com o processo, ele já decide o processo e o réu terá perdido a ação. Certo, pessoal? Portanto, essas são duas situações. O réu leva, mas não sabe. Mas daí, professor, depois que o processo ele venha a ser extinto, o réu não será comunicado? Será sim. Tem uma previsão específica lá no CPC dizendo que o réu será depois intimado para ter ciência, para que ele saiba, né? Para que ele esteja ciente de que ele ganhou a ação e ele ganhou a ação sem mesmo precisar se manifestar, certo? Mas a grande regra que nós temos aqui, a que nós vamos adotar em prova, é de que o réu, ele será sim sempre citado, tá bem, pessoal? E eu lembrei aqui agora, e eu acredito que é importante eu fazer a referência antes de nós prosseguirmos com a análise, eu lembrei, eu estou com o CPC aqui na minha mão, lembrei do artigo 240. Por quê, pessoal? Porque a citação, ela produz uma série de efeitos. E eu vou só anotando aqui na tela para você, é o artigo 240 do NCPC. É um dispositivo importantíssimo para fins da nossa prova, que eu não ia tratar aqui, mas eu quero decidir fazer uma breve referência, porque eu acho que é importante. O que esse artigo diz? Esse artigo diz o seguinte, que a citação válida, ela, ainda que seja ordenada por um juiz incompetente, ela produz alguns efeitos. Ela induz a litispendência, ela torna litigiosa a coisa e ela constitui o réu em mora o devedor. Ou seja, ela diz que ela constitui em mora o devedor, começando a gerar aqui, começando a correr a correção monetária e a multa pela mora do processo, certo? Só que atenção, pessoal, a citação válida, ainda que ordenada pelo juiz incompetente. O que é um juiz incompetente? É o juiz que não tem a competência material para decidir. O exemplo mais fácil que eu posso dar para vocês aqui de juiz incompetente é a situação na qual uma pessoa ela tem um contrato de emprego e esse contrato de emprego não foi cumprido, e ela entra com uma ação perante a justiça, a vara cível, cobrando ali a execução do contrato, dizendo que a parte que a contratou não está pagando os seus salários. Pergunto, se ela entrar na vara civil, o juiz civil pode analisar este contrato? Claro que não. Essa é uma ação que deve ser entrada numa vara de direito do trabalho, numa vara trabalhista, na justiça do trabalho. Portanto, o juiz civil, nesse caso, ele é incompetente para... Vejam só, o juiz civil ele é incompetente aqui para analisar esse processo.
Mas daí eu pergunto, e se esse juiz civil não se deu conta de que era um contrato de emprego e determinou a citação do réu, e o réu foi validamente citado pelo oficial de justiça que compareceu, bateu na sua porta, entregou a contrafé, colheu a assinatura, voltou e juntou no processo, pergunto, essa citação produz efeitos? Produz. Por quê? Ainda que ordenada por juiz incompetente. O que você tem que lembrar? O juiz é incompetente, mas ele tem jurisdição? Ele foi investido no poder jurisdicional? Ele é um representante do Estado para o exercício do poder jurisdicional? Sim, ele não pode analisar o conteúdo da ação, mas ele já citou o réu já está ciente no processo. Essa citação é válida? É. E ela gera efeito? Gera. Ela vai induzir a litispendência. O que significa isso? Significa o seguinte, litispendência, litígio pendente, a existência de um processo. Quando nós temos a citação, o processo passa a existir no mundo jurídico. É isso que nós temos como regra. E aí é o seguinte, pessoal, você tem que saber que se a parte ela desejar ingressar com uma outra ação, com uma mesma ação, para discutir o mesmo problema, o mesmo contrato de emprego, com as mesmas partes ela não pode, porque se já tem uma ação, se ela entrar com outra ação igual, essa segunda ação será considerada litispendente. Ela será extinta, essa segunda ação, sem resolução do mérito. Por quê? Porque nós já temos um processo para resolver o problema. Nós já temos uma análise sendo dada pelo juiz. Se nós temos um processo em curso, a litispendência, o segundo processo tem que ser extinto sem julgar o mérito. Nós vamos julgar o mérito nesse segundo processo. Nós vamos julgar o mérito no primeiro. Aí você vai dizer, tá, professor, então se nós já tivemos a sentença transitada em julgado, o processo já foi julgado, a parte autora já perdeu. Ela pode ingressar com ação de novo? Cuidado. Daí, nesse caso, pessoal, nós temos a coisa julgada. Já foi julgado o processo, a parte não pode querer julgar de novo. A jurisdição vai ser dada uma única vez. Ela sempre tem direito à ação, ela sempre poderá exercer a ação para cobrar uma pretensão, para buscar uma pretensão no processo. Mas se o juiz disse que ela não tem direito e transitou em julgado, ela entrar de novo, é coisa julgada, certo? Portanto, o artigo 240 diz o seguinte, que a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, ela induz a litispendência, torna litigiosa a coisa. Ou seja, se eu estou disputando com você um carro, você diz que você é o autor, você é o dono do carro, proprietário do carro, e eu sou o proprietário do carro. Esse carro está comigo, você entra com uma ação contra mim. Eu posso vender esse carro depois que a ação foi ajuizada? A partir do momento que nós temos a citação válida, a venda desse carro que está sob minha propriedade e ele é discutido em juízo, ele é considerado um bem litigioso. Se ele é um bem litigioso, nós temos uma série de regras e restrições para a venda desse carro. Ah, não pode vender? Não pode. Pode vender, não tem problema. Mas há uma série de circunstâncias. Essa venda deve ser intermediada dentro do processo. Portanto, nós consideraremos que a partir do momento que houve a citação válida, o bem se torna litigioso. E o réu é constituído em mora, certo? Então volta na tela, pessoal. Esse era o artigo 240, fiz aqui uma rápida referência a ele porque ele é importante e vamos avançar. A citação, ela deve se dar de forma pessoal, né? Essa é a regra aqui, tanto é que se a citação não se der de forma pessoal, nós vamos chamar que ela é ficta. Se ela não for entregue diretamente e pessoalmente para quem deve ser citado, para a pessoa do réu, ela será chamada de citação ficta. Qual que é o momento para que tenhamos a citação? No início do processo. Nós vamos efetuar a citação quando a demanda é proposta, o juiz pega a ação, ele vê que não é caso de indeferimento da petição inicial, ele entende que não é caso de improcedência liminar do pedido, ele diz, então tá bom, pode citar o réu. E agora chama o réu para o processo, porque ele precisa ter ciência de que ele está demandado, certo? Portanto, vejam só, o momento é no início do processo e essa citação deve ocorrer de forma pessoal. Nós temos algumas regrinhas importantes, regrinhas que caem a rodo dentro do concurso público. Vejam só, em relação ao militar, o militar ele pode ser intimado na unidade onde ele estiver exercendo as suas funções, lá na corporação, não é mesmo? Quando, pessoal, que ele vai ser citado na corporação? Se o autor não conhecer a sua residência ou se nela ele não for encontrado. Ou seja, o oficial de justiça sai e vai lá na casa do réu, lá no caso do réu, sabe que o réu é militar, para citar ele num processo. Está cobrando um contrato lá de prestação de serviços, a parte autora foi lá, pintou a casa do cara, pintou as paredes e o militar não pagou, né? Não pagou a pintura. Estou cobrando. Beleza. Cheguei na casa dele para citar ele. Não encontro.
Onde que eu posso citar? Na corporação. Ou, eu não sei onde, ele não tem mais casa, ele vendeu aquela casa e eu não sei mais onde ele está morando. Posso citar ele na corporação? Posso também, tá bom? Informaçõezinhas legais aqui. Vejam, pessoal, nós temos também 4 hipóteses de situações específicas, bem específicas, em que nós não podemos citar. Não pode o oficial, nessas situações que eu já vou trazer aqui para você e você vai saber comigo, o réu não poderá, olhem só, o réu não poderá ir até a casa da pessoa ou ir até onde ela estiver para citar ela naquele momento. Quais são essas circunstâncias? E fiquem atentos que isso deve cair muito em prova. Olhem só, não será efetuada a citação do réu se ele estiver participando de culto religioso. O réu está lá no culto religioso, não pode o oficial de justiça entrar lá no meio da missa ou do culto e dizer o seguinte, ó, estou citando você. Não pode. Não pode o oficial de justiça também proceder à citação do cônjuge, né? Ou não pode do réu caso tenhamos um cônjuge, companheiro ou um parente até 2º grau falecido, né? Faleceu, o cara está lá velando o corpo do dia em que houve o falecimento até 7 dias seguintes ao prazo do falecimento. Professor, esse prazo conta em dias úteis? Não, pessoal. Não é um prazo para manifestar no processo, não é um prazo para exercer uma prerrogativa processual. Esse prazo aqui será contado em dias corridos, tá? Esse prazo aqui é contado em dias corridos. Fique atento quanto a isso. Ou seja, do dia do falecimento até 7 dias seguintes, o oficial de justiça não pode citar o réu se o cônjuge, o companheiro ou um parente até 2º grau tenha falecido. Também não é possível efetuar a citação do noivo, do dia do casamento até os 3 dias seguintes. Outro prazo corrido, mas você tem que saber aqui, na verdade, a regrinha. Do dia do casamento até 3 dias seguintes, eu não cito o noivo. E a última hipótese, você já vê na tela aqui, é quando nós tivermos uma pessoa doente em situação de saúde, em situação grave de saúde. Ela está internada, tem câncer terminal, ou ela sofreu um acidente grave, está na UTI, posso citá-la? Claro que não. Nós não vamos citá-la enquanto o seu estado de saúde for grave. A partir do momento que ela estiver com o seu quadro de saúde estabilizado, ainda que esteja no hospital, daí podemos ter a citação. Mas, enquanto for grave o seu estado de saúde, enquanto o médico diagnosticar como grave o estado de saúde, não se faz a citação. Tá bom. Perfeito, professor. Então, nesses casos, nunca se fará a citação? Aqui está a sacada. Cuidado. Nós temos uma exceção. Ou seja, pessoal, vejam só. Exceto, se necessário, para evitar o perecimento do direito. Se for necessário para evitar o perecimento do direito, aí sim nós teremos a citação, ainda que nessas hipóteses aqui que nós acabamos de estudar, certo? Ainda que nessas 4 hipóteses que acabamos de estudar. Tranquilo? Legal? Então vem comigo na tela, porque essas são as primeiras informações em relação à citação. E agora, pessoal, ainda dentro da citação, eu vou tratar das formas. E aqui, muita atenção, porque aqui tem uma novidade fantástica no nosso código, algo que deve cair muito ainda em prova, já tem sido cobrado e deve continuar caindo muito em prova, que trata a respeito da questão das formas de citação. Ou seja, a citação ela não pode ocorrer de uma única forma. A gente sempre pensa que a citação ocorre por oficial de justiça, mas está errado, pessoal. O oficial de justiça nem é a principal forma de citação. Ocorre bastante, temos muitas situações que se dão por oficial de justiça. Mas a citação ela pode primeiramente ocorrer de forma eletrônica, pelos correios, ou por edital, também pelo oficial de justiça, certo? Então vem na tela que nós vamos analisar em quais são essas hipóteses. Vejam só, nós temos entre formas de citação, pelos correios, né? Nós temos entre as formas de citação, deixa eu só pegar aqui uma caneta, pelos correios, por oficial de justiça, por comparecimento em cartório, por edital ou pelo meio eletrônico. Aqui é o seguinte, pessoal, essa regra aqui, essa regra do comparecimento em cartório, ela ocorre sempre que não há citação regular e daí o camarada simplesmente fica sabendo do processo por alguma outra via e comparece lá e pode ocorrer. Ou seja, essa aqui ela pode ocorrer em qualquer tempo. Por que eu estou colocando isso aqui? Eu estou colocando isso aqui
Porque é o seguinte, ela não entra na ordem, né? Você não vai dizer assim, primeiro tem que esperar o comparecimento. Não, ele pode acontecer. Se nós tivermos uma citação por oficial irregular, ou uma citação pelos correios que não deu certo, em algum momento, por algum motivo, a parte pode ter ciência do processo e comparecer. Compareceu, está valendo. Agora, você tem que saber, entre as outras 4, tirando esta aqui, entre as outras 4, qual que é a ordem. Quando você estiver lá atuando perante o Poder Judiciário, você tem que saber se você vai citar o cara pelos correios, pelo meio eletrônico, por oficial de justiça ou por edital. E a regra, a ordem é essa aqui. Ó. Nós vamos adotar como regra geral, né, como primeira análise aqui, o meio eletrônico. Depois você vai olhar para os correios. Depois você passa para o oficial de justiça e somente de forma subsidiária você olha para o edital, certo? Esta é a ordem que nós temos de citação, certo? Dentro aqui da citação por oficial de justiça, ela se dá em regra de forma pessoal mas pode se dar por hora certa, ok? Portanto, são essas as formas. Professor, você só vai falar disso? Claro que não. Eu vou, a partir deste momento, analisar cada uma dessas formas em específico, mas desde já saiba você que são todas essas hipóteses, nós vamos começar falando sobre meio eletrônico, ok? Citação por meio eletrônico, pessoal. Vejam, eu trouxe um quadrinho aqui para vocês que traz os 4 pontos fundamentais dessa citação. As 4 informações imprescindíveis da citação por meio eletrônico. Como disse, novidade. Nós temos a possibilidade expressa da citação por meio eletrônico no direito processual civil. E a primeira coisa que você, quando estiver lá no cartório trabalhando, estiver lá no cartório atuando, você vai olhar para ver se não é uma das pessoas que devem ser citadas por meio eletrônico. Se for, morreu, cita por meio eletrônico. Tá? O que é essa citação por meio eletrônico? É aquela que ocorre intrasistema. É igual lá a intimação por meio eletrônico, da qual eu havia falado para você. Eu tenho 10 dias para consultar o processo, se não consulto. Exatamente, aquela hipótese lá. Lá você viu comigo que a intimação, a comunicação por meio eletrônico, pressupõe que a pessoa que está sendo intimada, que está sendo comunicada, ela consultará o processo e no dia seguinte a consulta começa o prazo e daí no outro corre. Ou ela tem 10 dias, se ela não consultar esse processo no prazo de 10 dias, quando terminar os 10 dias, no dia seguinte nós temos o começo do prazo e no outro é que vai correr. Aqui é o seguinte, pessoal, você manda a citação por dentro do sistema. Isso é possível? Isso é possível. Quem será citado pelo meio eletrônico? E aqui máxima atenção. Serão citados pelo meio eletrônico as empresas privadas. Nossa, professor, é bem abrangente. Exatamente, é muito abrangente. Olhem só, as empresas privadas, de um modo geral, serão citadas por meio eletrônico. Tem exceção? Tem. Não serão, entre as empresas privadas citadas por meio eletrônico, microempresas e empresas de pequeno porte. Qual que é a ideia aqui da lei? A lei quer dizer o seguinte, aquelas grandes empresas que sempre estão no processo, elas possuem uma estrutura tão grande, elas são demandadas tantas vezes que elas devem manter um meio eletrônico cadastrado no tribunal para que seja citado. E aqui eu já vou adiantar uma informação. Essa citação para o meio eletrônico, ela pressupõe um prévio cadastro, ou seja, a parte, o que ela vai fazer? Ela precisa estar cadastrado lá no PJE específico. Ela precisa estar cadastrada naquele PJE, naquele processo judicial eletrônico, naquele sistema informatizado do tribunal, para que ela possa ser citada. E aqui o que o nosso código diz? Se você é empresa privada grande, ou seja, se você não é uma microempresa, se você não é uma empresa de pequeno porte, você deve ter esse cadastro para que você seja citado de forma eletrônica. Certo? Portanto, você, servidor, a hora que você vai lá e vê que uma empresa, por exemplo, vou entrar com uma ação contra a Coca-Cola, vou entrar com uma ação contra a Chevrolet, vou entrar com uma ação contra a BRF, estou citando algumas empresas grandes que me vêm à cabeça aqui agora, vou entrar com uma ação contra a Petrobras. Em relação a essas empresas, elas devem ter cadastro, devem ter o meio eletrônico lá, já devem ter cadastro, você, servidor, simplesmente entra no processo eletrônico e aperta o dedo e manda a citação. Essa citação vai toda intrasistema. E lá, o advogado da parte que está sendo citada, no caso,
ele vai receber a informação para ser citado de forma eletrônica, certo? Legal? Quem mais, além das empresas privadas, podem ser citados por meio eletrônico? E vejam, a Fazenda Pública, ou seja, a administração pública de uma forma geral, pessoal, né? A Fazenda Pública. E aqui é o seguinte, nós temos tanto as entidades federais, as estaduais, distritais ou municipais, abrangendo aqui, né, porque o conceito de Fazenda Pública abrange, né, a administração direta e também parte da indireta, né? A direta pega o quê? A União, os estados, o DF e os municípios. A indireta aqui vai abranger o quê? Autarquias e fundações públicas. Daí você diz, professor, então quer dizer o seguinte, que sociedade de economia mista e empresa pública não são citadas meio eletrônico? Claro que são, só que elas são o quê? Empresas privadas, e elas entram na regra geral, certo? Portanto, vejam só, tanto as empresas privadas grandes, com exceção de microempresa e empresa de pequeno porte, e a fazenda pública, né, a administração pública direta como um todo, e a indireta em relação às autarquias e fundações públicas são citadas por meio eletrônico. Essa citação, ela exige prévio cadastro dentro do sistema eletrônico processual, e essa citação é pessoal. Essa citação é pessoal por quê? Porque agora, pessoal, com todos aqueles pré-requisitos e toda a caracterização da tecnologia de informação, hoje ela nos dá a segurança de que apenas a pessoa que tem aquelas credenciais, e você estuda isso lá com o professor Victor Dalton, apenas a pessoa que tiver aquelas credenciais é que somente ela terá acesso ao processo, portanto, é uma citação pessoal, tá bom? Portanto, citação por meio eletrônico. Novidade? Claro que sim, uma grande novidade, um assunto muito importante, sem sombra de dúvida, será explorado em provas de concurso. Retorna na tela, porque nós temos que prosseguir. Nós temos que prosseguir porque é o seguinte, pessoal, nós vamos depois estudar a citação pelos correios. E eu vou destacar aqui inicialmente isso aqui, ó, regra. Professor, isso está errado, porque a regra não é a citação por meio eletrônico? Não, pessoal. A citação por meio eletrônico é uma regra específica. É uma regra específica que se aplica às empresas privadas grandes e se aplica à administração pública, à fazenda pública. Tirou essas pessoas, a regra na citação é pelos correios, certo? Portanto, o próprio CPC diz isso. Ele diz que, em regra, a citação se dá pelos correios. Agora, é o seguinte... Mais importante que isso é você saber quando ela pode e quando ela não pode. Olhem só, não pode ser utilizada a citação pelos correios nas ações de Estado, na ação contra incapaz, na ação contra pessoa jurídica de direito público, na pessoa que eventualmente residir em local não atendido pelos correios, ou quando o autor, de forma justificada, requerer outra forma. Nessas 5 hipóteses que eu chequei aqui com vocês agora, nós não podemos utilizar a citação pelos correios. Estamos discutindo, por exemplo, a questão da capacidade e a interdição de uma pessoa, uma ação de Estado. Essa ação de Estado não podemos citar o réu, o incapaz, no caso, pelos correios. Nós temos uma ação no caso aqui do incapaz. Vamos citar uma criança ou um adolescente. Podemos entrar com uma ação contra um adolescente? Claro que sim. Essa ação não pode ser citada pelo correio. Ou se nós tivermos uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, agora é o seguinte, você já sabe que essa citação ela deve ocorrer pelo meio eletrônico. Mas o processo na minha comarca é físico, né? O processo na minha comarca é físico. Ou pelo oficial de justiça. Certo? Se o processo for digital, meio eletrônico. Se o processo for físico, oficial de justiça. Legal, pessoal? Então fiquem atentos aqui, porque você tem que saber que pessoa jurídica de direito público não é citada pelos correios. Temos ainda, se a pessoa estiver num local que não é atendido pelos correios, né, um local longínquo, distante, cita por oficial de justiça, ou se o autor requerer de forma justificada outra modalidade. Me dá um exemplo? Claro que sim. A ideia aqui é o seguinte, chega lá, o autor entra com uma ação contra o réu e o réu tem 7 endereços. 7 endereços. Você vai mandar 7 ARs? Não. O juiz vai dizer o seguinte, oficial, dá um rolê
rolê nos endereços. Onde você encontrar o réu, você cita. O autor pode pedir, ó, ao invés de a gente mandar um AR, esperar o retorno, mandar um AR, esperar o retorno, mandar um AR, esperar o retorno, e a gente ficar perdendo o tempo aí, 6 meses, 1 ano para conseguir citar, que o oficial de justiça, nesse caso, já saia atrás dos endereços e proceda à citação. É um argumento? É. Se o juiz entender que é plausível, ele poderá determinar que a citação se dê de outra forma. Vejam só, requisitos da carta, do mandado de citação desse caso. Vejam, cópia da citação da petição inicial, né, a chamada contrafé, do despacho do juiz que determina o processamento da ação, que diz assim, ó, não é caso de indeferimento da petição inicial, não é caso de improcedência, vamos ter que tocar esse processo. Então cita, referência ao prazo para responder, ou aqui, pessoal, fique atento, para comparecer à audiência de conciliação e mediação, endereço do juízo e indicação do cartório. Ah, é lá no foro da comarca, é no foro da comarca X, né? Você tem que ir na vara tal. Então você tem que aparecer lá no foro da comarca X, na primeira vara civil, certo? É a regra aqui. Vejam, será encaminhada sempre com aviso de recebimento, que é para dar segurança, o carteiro vai colher ali a informação de quem assinou o AR, quem recebeu o horário e local, certo? E também é considerado citação pessoal. Ah, professor, citação pelos correios é pessoal? É com o pessoal sim, certo? Até prova em contrário, é uma citação pessoal. Legal? Vamos avançar? Vamos. Se não for possível, então vejam só, eu vou colocando aqui para vocês. Essa era a primeira hipótese, né? Se nós não entrarmos, não forem as pessoas que estão aqui listadas, nós vamos partir para o correio, que é a nossa segunda hipótese. Se não for possível a citação pelo correio, por exemplo, voltou a R negativo, não encontrou ninguém em casa, porque o carteiro só vai no horário comercial. Chegou lá, não encontrou, ou entra em alguma dessas hipóteses em que nós vimos que não pode ser usada a citação pelos correios, nós caímos aqui. Nós caímos aqui. E vejam só, pessoal, em relação à citação por oficial de justiça, nós devemos ficar atento a algumas questões específicas. Primeiro, quais são os requisitos do mandado? Né? Só que eu retifiquei aqui na tela. Quais são os requisitos do mandado? Deve constar nome e endereço das partes, a finalidade da ação, a referência ao prazo para contestar, embargar ou comparecer em juízo, a consequência pelo descumprimento da ordem, por exemplo, se for caso de revelia, dizer assim, ó, se você não comparecer, você será considerado revel, ou a intimação, né, se for o caso, se houver a intimação para comparecer à audiência de conciliação e julgamento, conciliação e mediação, cópia da petição inicial, a nossa famosa contrafé, né, para que o autor já saiba qual que é o problema e já possa começar a defesa, do despacho ou da decisão que determina a intimação e a assinatura do chefe de cartório. Cuidado! É o juiz que assina o mandado de intimação do oficial? Não, é o chefe de cartório, é o escrivão. Não é necessário que o juiz assine lá a citação, tá bem? Pode ser feita pelo próprio servidor aqui no caso. Legal? No ato da citação, olhem só, no ato da citação deve-se colher a assinatura e entregar a contrafé. No caso, a cópia lá da petição inicial. Se a parte não quiser receber, o oficial de justiça certifica essa informação nos autos. Diz assim, ó, o réu não quis ser citado nesse processo. Ele vai certificar nos autos. E aqui é o seguinte, essa citação ela é pessoal. E ela é pessoal em regra. Em regra por quê? Porque nós temos a possibilidade de citação ficta por hora certa. Professor, me explica bem isso porque eu acho que esse é um assunto importante. Você tem toda a razão, é um assunto muito importante e você tem que ficar atento para a tua prova. A citação por hora certa, a primeira coisa, ela é ficta. Por quê? Porque ela não é pessoal. Porque você vai pressupor que a parte teve ciência, não necessariamente teve. Como que funciona? O réu sai para citar o João, né? Vai lá para citar o João na casa dele, bate lá, tem um endereço, chega lá, a hora que o oficial de justiça bate lá na campainha, ele vê uma movimentação na casa. Bate na porta, atende a esposa de João e ela diz assim, ó, o oficial diz assim, ó, eu sou oficial de justiça, estou vindo lá da primeira vara civil para citar aqui João a respeito de um processo que foi proposto contra ele. Ele se encontra? A esposa diz, não
Não tá. Ah, ele não tá? Ele volta mais tarde? Ele volta ainda hoje? Ah, não sei, eu acho que hoje não. Talvez amanhã ele esteja aqui. Então tá bom. O oficial de justiça vai embora, né? Enfim, não encontrou o João. Então tá, tchau, tudo bem. Volta amanhã. Chega no outro dia, comparece de novo, chega lá na casa, bate na campainha, mais uma movimentação na casa. Chega o oficial de justiça e ele atende a esposa de João e ele pergunta: pois bem, lembra daquela citação? Pois é, estou aqui de novo, queria falar com o João. Ah, o João não está aqui. Ah, ele não está, mas você disse que ele ia estar. Pois é, mas ele acabou saindo. Ele volta hoje? Não faço ideia. Ele vai vir amanhã? Poxa vida, não faço ideia. Mas você não sabe do seu marido, se ele vai voltar para casa? Não, não faço. Ele está viajando, não sei quando ele volta. Se o oficial, nesse momento, ele identificar, ele tiver elementos ali de que há uma suspeita de ocultação, de que na verdade o João está lá dentro, ele não pode dar um pé na porta e sair atrás do João, não pode fazer isso. O que ele vai fazer? O oficial de justiça vai virar para a esposa e vai dizer o seguinte: pois bem, amanhã, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui para citar o João. Se João não estiver, eu vou entregar a cópia da petição inicial para você, vou colher a tua assinatura e João será considerado citado nesse processo. Vejam só, pessoal. O que o oficial está dizendo? O oficial está dizendo o seguinte: ó, eu estou cansado desse negócio, estou achando que você está se escondendo. Então, se você realmente está se escondendo, eu vou citar você, sim, a esposa, e você vai ser considerada citada no lugar de João. Por isso que eu falo que é uma citação ficta. Porque o que vai acontecer? O oficial de justiça vai vir no outro dia, no horário combinado, vai bater na porta, vai atender a esposa. Eu quero falar com o João. Ah, o João não está aqui. Então tá bom, então a senhora está citada no nome dele. Isso mesmo. Essa é a citação por hora certa. É ficta? Claro que sim, porque eu citei a esposa, não citei o João. Agora, se na hora que ele bateu na porta, para lá, apareceu a esposa disse: peraí, João, vem cá. E o João aparecer para ser citado, essa citação se dá de forma pessoal. Mas se ele não comparecer, a citação é ficta, certo? Portanto, isso é citação ficta. Ele comparece por 2 vezes. Se nessa segunda vez ainda permanecer a hipótese suspeita, ele faz a citação ficta. Vejam só, a citação ficta, e agora eu vou ler aqui embaixo, fala o seguinte, que quando houver suspeita de ocultação, nesse caso, o oficial deverá comparecer por 2 vezes, oportunidade em que avisará da intimação no dia útil seguinte, em hora marcada, sob pena de citar o réu em nome de familiar, do vizinho ou do porteiro, certo? Se aplica na portaria, bateu na portaria, ah não, o réu não está aqui. Vou citar você, porteiro, você vai estar citado no nome dele. É isso, é possível? Pode citar o vizinho? Pode. Essa é a citação por hora certa. Por isso que eu falei para vocês que a citação por edital, por oficial de justiça, pode ser pessoal ou por hora certa. Primeiro tenta pessoal, se não der, o oficial pode citar, poderá citar aqui, no caso, o réu, de forma ficta. E agora aqui, pessoal, máxima atenção por quê? Máxima atenção porque se o réu chegar lá na casa e não tem ninguém, a casa está apagada, volta no outro dia, a casa está toda fechada, não tem ninguém, não há nenhuma movimentação na casa, o mato está crescendo, a casa está lá largada, não tem luz. O que o oficial de justiça vai fazer? Vai devolver o mandado em cartório dizendo que não encontrou o réu. E daí o juiz vai intimar a parte autora para que indique um outro endereço. Se ele não tiver ciência, o autor vai fazer o quê? Vai requerer a 4ª hipótese. Vejam só, nós estamos aqui na 3ª hipótese, nós vamos partir para a citação por edital. Ok, pessoal? Portanto, nós temos também a possibilidade de citar por edital. E ela é feita de forma subsidiária. Quando que eu vou citar por edital? Quando for desconhecido, incerto ou citando, ignorado seu endereço, incerto seu endereço, inacessível seu domicílio ou residência, e nos casos que eventualmente a lei assim o prevê. Certo? Portanto, são essas as hipóteses de citação por edital. O que deve constar do edital? Olhem só. As circunstâncias que autorizam essa citação, a publicação na internet, no site do próprio tribunal e do Conselho Nacional de Justiça da citação, uma certidão nos autos informando de que houve a citação
por edital, um prazo de 20 a 60 dias de afixação desse edital. Professor, esse aqui é o prazo que você falou para mim, que é um prazo que conta, que é um prazo material? Isso mesmo, que é um prazo material, que conta em dias corridos. Fiquem atentos a isso, pessoal. Esses 20 a 60 dias não é o prazo para o réu contestar, não é o prazo para o réu apresentar a defesa. Simplesmente esse 20 a 60 dias, e o juiz que vai definir isso, é o prazo que vai ter a fixação do edital. O edital será fixado no ato do fórum, que será dada a publicidade, que nós vamos colocar na internet, para que o réu tente saber. A hora que terminar esse prazo, no dia útil seguinte, nós temos o começo do prazo para a defesa. Então, se você manda um edital de citação, um edital citatório, fica lá 50 dias afixado. Terminou os 50 dias, no dia seguinte começa o prazo para a contestação. Certo? Começa a correr o prazo de 15 dias para a contestação. É isso que nós temos. Temos dois prazos aqui. Esses 50 dias de afixação, prazo material, conta em dias corridos. Esses 15 dias para contestar, prazo processual, conta em dias úteis, com aquelas regras que você já estudou comigo. Legal? Atenção a isso. Vamos avançar? Vamos avançar, portanto, aqui. Cuidado, pessoal. Tem uma regrinha importante na parte final aqui, que é uma multa. E essa multa aqui é para o autor que tenta sacanear. Veja só. Ao autor que dolosamente, ou seja, com intenção, né? Esse dolosamente aqui é o autor que tiver intenção, ele provocar a citação por edital quando ele soubesse o endereço ou tivesse o endereço em mãos, reverte, ele será multado, pessoal. Isso mesmo, ele será multado por tentar aqui a citação por edital. Por que o autor tentaria a citação por edital? Ele poderia tentar a citação por edital porque se citado por edital passou os 15 dias da contestação, dificilmente ele vai ter ciência do edital. Ninguém consulta diário oficial, ninguém vai lá vai todo dia no fórum para ver se ele foi citado em alguma ação. Não é mesmo? Com certeza. Se ele é citado por edital, muito provavelmente ele não vai saber do processo. Portanto, ele não vai apresentar a contestação. Ele não apresentando a contestação, nós vamos gerar o efeito da revelia como regra. E daí, pessoal, se houver a revelia, nós vamos pressupor que os fatos alegados pela parte autora são verdadeiros. Não, são raríssimas as hipóteses em que há revelia e o autor não ganha ação. O juiz pode até pedir prova e comprovar que o autor não tinha razão, vai depender das circunstâncias do processo, mas 98% das vezes o juiz vai dizer o seguinte, então tá, dada a presunção de veracidade dos fatos trazidos pela parte autora, porque o réu ele é revel, eu dou pela procedência da presente demanda. Então, vejam só, ele ganha a ação. Aí o que acontece? Aí chega lá na hora da execução, aí o réu aparece, poxa, eu estava residindo aqui. Ah, o autor vai dizer que não estava, não sabia. Aí o que o réu faz? O réu traz, não, eu te mandei um e-mail. Eu te mandei um e-mail uma semana antes de você entrar com a ação, e nesse e-mail, no cabeçalho, tinha o meu endereço, tinha o meu telefone, você não procurou saber onde eu morava. Ou nós assinamos um contrato um mês antes, esse contrato eu assinei, você assinou, está aqui a tua assinatura, e você tinha no contrato o meu endereço. Como que você não sabia onde eu morava? Se isso for identificado, o que o juiz faz? Multa. Certo? O juiz poderá aplicar multa à parte autora. Ok? Agora sim, finalizamos a análise da citação. Vejam cá uma questãozinha que foi aplicada pela própria Consulplan. Olhem só. Para que se proceda a citação por meio de oficial de justiça, nos moldes do que determina o NCPC, o mandado de citação a ser cumprido deve conter obrigatoriamente alguns requisitos formais, exceto. Vejam só, pessoal, para responder essa questão, você precisa saber do artigo 250 do NCPC, que traz lá os requisitos formais do mandado de citação, certo? Então, dessas alternativas aqui, todas elas trarão requisitos corretos, com exceção de uma delas. Vamos procurar a alternativa? Vem cá. Vejam só, nome do autor e do citando e dos seus respectivos domicílios ou residência. Tem que constar. A finalidade da citação. Tem que constar. Com todas as suas especificações constantes da petição inicial, bem como menção ao prazo para contestar. Ótimo. Sob pena de revelia, ou seja, qual é a consequência decorrente, tá certo? Ou para embarcar a execução. Perfeito também. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver.
Está lá no artigo 250. Então, a letra A está certa, não é o gabarito da questão. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer acompanhado de advogado ou defensor público à audiência de conciliação ou de mediação, com menção do dia, da hora e do lugar de comparecimento. Isso mesmo, se for o caso de uma audiência de conciliação e mediação, ela deverá constar do mandato, nós temos isso previsto lá no inciso 4 do artigo 250. Cópia da petição inicial, a contrafé, certo? Do despacho da decisão que deferir a tutela provisória ou que determinar a citação, tranquilo. A assinatura de quem? Do escrivão ou do chefe de secretaria? Perfeito, legal. E a declaração de quem subscreve por ordem do juiz. Ou seja, vejam só, aqui é o seguinte, quem assina é o escrivão, é o chefe de secretaria, sinônimos aqui para nós. E a declaração, declarando, né, o oficial de justiça dizendo assim, que ele o faz em nome do juiz, ele o faz a mando do juiz. É isso mesmo, está certo, está certa a letra C, portanto. Vejamos a D. A indicação do lugar e a descrição da pessoa do citando, mencionando necessariamente o número do seu documento de identidade e o órgão que o expediu. O erro está aqui, pessoal. O erro está nesse necessariamente. Ele deve indicar o nome da parte autora? Deve colocar os documentos da parte autora? Claro que sim, se ele tiver. Se ele só souber que é o Joãozinho da padaria, não sabe nem o nome completo do cara, ele vai mandar citar o Joãozinho da padaria, porque afinal de contas ele está lá na padaria. Se não tiver o nome completo dele, o seu RG, ele manda citar só o Joãozinho da padaria, que reside na rua tal, no estabelecimento tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ponto, manda lá. Tá bom? Portanto, letra D é o gabarito da questão e ela não consta no rolo lá do 250, tá? Volta na tela, dá mais uma olhadinha aqui nessa questão e vamos fazer mais uma questãozinha a respeito desse tema. Vejam só, no que se refere à citação, é correto afirmar que a citação válida, né? A citação válida, desde que ordenada por juiz competente, ela induz a litispendência. Olha só, a citação, e aqui vamos com calma para não errarmos as questões. Vejam, a citação válida, ainda que ela tenha sido ordenada por juiz competente, desde que ela tenha sido ordenada por juiz competente, cuidado, pessoal, nós temos lá que ainda que ordenada por juiz incompetente, ela induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. É o caput, né, conforme eu falei para vocês, do artigo 240, portanto, letra A está fora. Vejamos a B. Em nenhuma hipótese se fará citação de quem estiver participando de culto religioso, ou se doente enquanto estiver seu estado de saúde for grave. Em nenhuma hipótese? Não. Se for para evitar o perecimento do direito, pode citar. Artigo 244 do NCPC. Letra C. Como regra geral, a citação far-se-á por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Frustrado esse meio, far-se-á pelo correio. Inverteu, né? Primeiro o correio, e se não der certo o correio, que eu parto para o oficial de justiça. Inverteram, portanto, está errada a letra C. Ok? Sigamos, pessoal, certo? Vou colocar aqui, ó, que tá isso lá está no 247. Letra D. Sendo o citando pessoa jurídica, somente será válida a entrega do mandato citatório à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. Não, pessoal. Poderá ser entregue, inclusive, a funcionário. Pode ser entregue a funcionário, do RH. Se nós tivermos um funcionário do RH que é responsável por receber cartas na empresa, ele poderá ser citado sim. Então, o erro está aqui. Sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandato citatório à pessoa com poderes de gerência geral, beleza, ou de administração, beleza, ou ainda ao funcionário do RH, certo? Portanto, errado aqui é o 248, parágrafo 2º. Deve ser a E, não deve? Vejamos. Nos condomínios edilícios, e essa é uma regrinha muito legal, pessoal, novidade aqui para nós, nós temos o seguinte, que nos condomínios edilícios, nos prédios, para quem mora em prédio, ou loteamento, para quem mora em loteamento fechado, em casa de loteamento fechado, com controle de acesso, será, e eu vou marcar aqui para vocês até com marca-texto, válida a entrega do mandado a funcionário da portaria. Você pode ir lá e o oficial de justiça pode citar o próprio funcionário
da portaria, que é responsável pelo recebimento da correspondência. Só que agora, atenção. Que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Entendeu como que é o negócio? Olha só, chega lá o oficial de justiça, bate na portaria do prédio, aparece o porteiro e ele diz aí, o que você quer? Aí o oficial diz assim, ó, eu sou oficial de justiça lá da primeira vara civil e estou vindo aqui citar o fulano José, que mora no 15º andar, no apartamento 03 do 15º andar. Aí o porteiro diz assim, olha, ele não tá, moço. Ele não tá, ele tá em viagem, tá passeando, só vai voltar daqui 15 dias. Aí o oficial de justiça diz o seguinte, tá bom, eu preciso de uma declaração por escrito dessa informação que você me deu. E o porteiro vai lá e escreve. Se ele chegar e citar, chegar lá e dizer, ó, eu quero citar o réu. Ah, tá, ele tá aqui, eu vou chamar ele. Não, não precisa. Você assina aqui para mim? Porque você assina aqui para mim e depois você entrega para ele. Então, tá válido. Vai assinar, não precisa nem esperar para a parte vir, nada. Você entrega para o próprio porteiro, já está citado. E é a citação pessoal, tá bom? Então vem cá na tela, fiquem atentos que isso vai se aplicar para os condomínios de prédios ou loteamentos. Beleza, pessoal? Legal? Portanto, vejam só, gabarito dessa nossa questão aqui é, no caso, a letra E. Ótimo? Bacana, pessoal? Vejam, são questões fáceis, né? Não são questões difíceis. Ah, professor, qual que é o dispositivo aqui? Tá, só para eu deixar anotado para você, essa questão aqui, o gabarito é o 248, parágrafo 4º, tá bem? Vejam só, letra E, gabarito da nossa questão, questões fáceis, mas você tem que estudar, você deve dar a devida atenção aqui para não errar esse assunto em prova, certo? Perfeito, pessoal. Vamos ainda falar a respeito da citação e nós vamos aproveitar um gancho aqui para falar da citação por carta. Por quê? Porque eu falei, na verdade, olha só, eu falei do comparecimento espontâneo, que eu falei que você não deveria considerar, né? E daí nós tínhamos 4 modalidades. Nessas 4 modalidades, como que nós vamos nos comportar? Primeiro, citação por meio eletrônico, se entrar nas empresas privadas, com exceção da IPP e das empresas de pequeno porte. Depois, as pessoas jurídicas de direito público. Não deu para fazer meio eletrônico, eu vou citar por AR. Não deu por AR, eu vou mandar oficial de justiça. Não deu por oficial de justiça, subsidiariamente, sobra o último aqui, o pequenininho, o edital. As 5 formas. Só que você já deve estar pensando assim, professor, e a tal da carta precatória, onde que entra nessa história? Vamos falar dela? Vamos lá, vamos falar da carta precatória. A carta precatória é um instrumento que pode ser utilizado para viabilizar a citação quando nós precisarmos citar por oficial de justiça. Isso mesmo. Por quê? Estou aqui em Curitiba. Sou juiz aqui em Curitiba, o juiz daqui de Curitiba precisa citar o réu que está em Minas Gerais. Ele pode mandar um AR para lá? Me responda. Pode, pessoal, não tem problema. O AR pode ser encaminhado para qualquer lugar do Brasil. Ele pode determinar a citação por meio eletrônico da empresa? Pode, se a empresa tiver cadastro, pode mandar a citação para a empresa para qualquer lugar do Brasil. Mas agora ele pode pedir para que o seu oficial de justiça aqui da primeira vara civil de Curitiba vá até Minas Gerais citar o réu? Não pode. O que ele tem que fazer? Carta precatória. Certo? Então vamos estudar as cartas. Para que a gente faça um estudo bem completo, bem legal das cartas precatórias aqui, eu vou começar, pessoal, com alguns conceitos. Você não pode confundir carta de ordem com carta rogatória, com carta precatória, inclusive com a carta arbitral. É necessário que nós façamos aqui um enfrentamento inicial dos conceitos para que você não erre esse assunto em prova. Vejam só, na carta de ordem, como que funciona? A carta de ordem, o que que é? Você vai praticar um ato processual pelo juízo imediatamente inferior ao vinculado ao tribunal. Eu vou colocar aqui um exemplo para você. Por exemplo, nós temos o tribunal e nós temos o juiz de primeiro grau. Esse tribunal, ele está julgando um processo. Esse tribunal, ele está julgando um processo originariamente. Sabe muito bem que o tribunal, ele possui como regra a competência recursal, né? Ele vai analisar recursos, ou seja, da decisão do juiz de primeira instância, recorre
apela lá para o juiz, para o tribunal. Essa é a regra. Mas aqui você tem que ficar atento pelo seguinte, nós temos algumas hipóteses excepcionais, como por exemplo aquelas hipóteses de foro por prerrogativa de função, e vai depender da própria Constituição Estadual delimitar o que é esse foro e quais são os processos que vão começar no tribunal. O processo não começa na primeira instância, ele começa direto na segunda instância. É possível? É possível, não é a regra. Nesse caso, se o processo começa na segunda instância, a produção de provas se dá na primeira instância. Na segunda instância, perdão. Nós vamos ter a oitiva das partes, nós teremos prova pericial, tudo lá no tribunal. A regra é que o tribunal não faça a produção de provas. A regra é que o tribunal analise se o juiz sentenciou ou não sentenciou correto. Mas, fique atento, se esse processo começar perante a segunda instância, é possível que sejam ouvidas as partes testemunhas do tribunal. Daí o que acontece? Nós temos lá um processo, e o tribunal é sempre na capital, nós temos lá um processo que precisa ouvir uma testemunha que mora no interior. Essa testemunha será intimada para comparecer? Ela será chamada para comparecer na capital? Não. Nós temos a possibilidade de expedição de um ato, de uma ordem do tribunal, para que o juiz lá da comarca do interior, onde mora essa testemunha, ouça ela para o juiz, para o tribunal. Isso mesmo, por isso, carta de ordem, certo? Essa é a ideia, ou seja, nós vamos praticar um ato processual pelo juízo imediatamente inferior, o juiz de primeira instância, que está vinculado ao tribunal, oitiva de testemunha que mora no interior, quando o processo ele é julgado lá o processo ele é originário do tribunal. Seria o exemplo mais claro aqui. Sigamos, pessoal. Carta rogatória. Carta rogatória pensa no exterior. É um ato de cooperação internacional entre poderes judiciários de estados, de países distintos. Eu moro no Brasil, nós temos uma ação que foi distribuída em Minas Gerais, por exemplo, e eu preciso ouvir uma testemunha que mora na Alemanha. Posso? Pode. Por intermédio do quê? Carta rogatória. Você vai mandar uma carta rogatória lá para a Alemanha, para que o juiz competente lá da Alemanha ouça a testemunha e devolva ali com as informações que você pediu. Carta rogatória. Agora sim, carta precatória. Carta precatória é o seguinte, é um ato de cooperação interna, não internacional, no intermédio do qual o juízo deprecante solicita a prática de ato processual para o deprecado. E aqui vamos com calma. Vejam, pessoal, se aqui nós tínhamos, tribunal e coisa, aqui nós temos, na carta rogatória, nós temos Brasil e Argentina. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Certo? Brasil e Argentina. Ótimo. E aqui na carta precatória? Na carta precatória, vamos lá em cima. Vamos aqui em cima que vai sobrar mais espaço para nós. Nós temos, por exemplo, vou criar um exemplo aqui, tratando do Paraná, porque eu conheço melhor de onde eu falo neste momento. Olhem só. Nós temos o seguinte, um juiz da Primeira Vara Civil de Cascavel, e ele tem um processo. E ele precisa ouvir uma testemunha, que reside lá em Colombo. São dois municípios diferentes. Esse aqui é no interior, Colombo é na região metropolitana de Curitiba, certo? Aí o que o juiz de Cascavel faz? Ele manda uma carta precatória lá para uma das varas cíveis, vai ser distribuído, de Colombo. Ele manda uma carta precatória lá para uma vara civil de Colombo. Por quê? Porque essa testemunha mora lá em Colombo, ele precisa ouvir uma testemunha que está morando lá, ele manda uma carta precatória. E aqui eu criei isso só para colocar os termos, pessoal. Por quê? Porque quem manda a carta precatória é o juiz deprecante, é quem faz, deprecante. E quem cumpre é o juiz deprecado. Olha só qual que é a ideia aqui. Eu preciso citar, olhem só, eu preciso ouvir uma testemunha, ou, já que nós estamos falando da citação, eu preciso citar o réu, e esse réu mora em Colombo. Eu estou aqui, o juiz é aqui de Cascavel. O juiz vai determinar o quê? Primeiro ele vai ver se é citação por meio eletrônico. Não é citação por meio eletrônico? Tudo bem, não é citação por meio eletrônico. Então ele faz o quê? Manda um AR. O AR voltou negativo. Ele precisa intimar, citar por oficial de justiça. Ele vai mandar o oficial de justiça aqui de Cascavel para ir cumprir lá em Colombo? Não pode. O oficial de justiça só cumpre o mandado de citação dentro da própria comarca de Cascavel. O que ele tem que fazer? Expedir uma carta precatória citatória para que o juiz de Colombo, o juiz deprecado, determine que o seu oficial de justiça faça a citação do réu.
Legal? Bacana? É isso que nós temos aqui, carta precatória. E por fim, pessoal, temos a carta arbitral. Em relação à carta arbitral, o que você tem que saber? Vejam, é a prática de ato judicial a pedido do juízo arbitral. É aquela situação na qual nós temos uma sentença de arbitragem, essa sentença de arbitragem determina que o réu pague ao autor 50 mil reais, e o réu não paga. O árbitro, o juiz arbitral, ele não pode dar um pé na porta do cara e pegar os bens do réu. O que ele vai fazer? Ele vai expedir uma carta arbitral dizendo assim, juiz, eu decidi nesse processo, tinha condições de decidir, foi instituída uma arbitragem, eu quero que você vá lá na casa do réu, determine que o teu oficial de justiça vá lá e faça a penhora dos bens. Aí o juiz pode, certo? Carta arbitral, ou seja, um ato de cooperação entre a arbitragem, entre o árbitro e o juiz com jurisdição, certo? Então volta na tela, em relação às cartas, é isso que nós temos aqui, é isso que você deve ficar atento para fins do seu estudo. Legal? Vamos dar sequência que eu quero falar de algumas regrinhas a respeito desta carta precatória. Vejam só. Aqui é o seguinte, pessoal. A carta precatória, né, em relação à comunicação dos atos processuais, olhem só. Ela é efetuada, em regra, dentro dos limites territoriais do juízo, certo? Ou seja, o juiz manda o seu oficial de justiça. Essa é a regra. Se extrapolar tais limites, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a precatória, a carta de ordem, a carta arbitral ou a carta rogatória. Tem uma exceção que se aplica à carta precatória. E é justamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. É uma exceção que se aplica à carta precatória. Qual que é a ideia aqui? Você sabe muito bem que o juiz somente pode determinar que o seu oficial de justiça cumpra os mandatos dentro da comarca, dentro dos limites territoriais da comarca. Ele não pode ir para outras comarcas. Tem exceção? Tem, pessoal. Tem duas exceçõezinhas. Muito legais, são muito legais essas exceções. A primeira delas fala de comarcas vizinhas, ou, de acordo com o CPC, comarcas contíguas, né? Vejam cá, comarcas contíguas. Eu vou colocar aqui comarcas vizinhas. O oficial de justiça pode ir até a comarca vizinha cumprir um mandado de citação? Pode. É uma exceção expressamente prevista. Ou regiões metropolitanas. Se nós tivermos uma região metropolitana, o oficial de justiça pode cumprir as cartas precatórias dentro de toda a região metropolitana, não tem nenhum problema, certo? É exceção, certo? Exceção, fique atento quanto a isso. Agora, pessoal, trago aqui uma questãozinha da FCC para vocês. Vejam só, muito fácil, mas é para você ver que você tem que só ficar atento, você tem que lembrar aqui dos conceitos mais importantes, você não vai errar esse assunto na sua prova, combinados? Então vejam lá. João, em razão da existência de foro de eleição, ele ajuizou em Teresina execução de título extrajudicial em face de José, residente em Roma. Certo? Olha só. Então, João, ele está em Teresina. E ele entrou com uma ação, João é o autor. E ele entrou com uma ação contra José. E olha o José que chique. José mora em Roma. Ele pode entrar com uma ação contra José? Sim. Nesse caso, se ele for citado, ele tem que ser citado por carta rogatória. Portanto, olha só que fácil, carta letra B, gabarito da nossa questão. Legal, pessoal? Bacana isso? Para que nós possamos encerrar o assunto cartas, vejam só, nós temos algumas informaçõezinhas adicionais aqui. Requisitos das cartas. Nós temos que indicar os juízes de origem e de cumprimento. Se for precatória, juiz deprecante e juiz deprecado. Fique atento em relação a isso. Temos que também colocar a petição inicial, o despacho, procuração para dizer quem é o advogado, menção do ato processual a ser praticado, a citação, a intimação, a oitiva da testemunha e a assinatura do juiz. Aí fica aquele negócio, tá? Se nós tivermos a expedição, e aqui, ó, questão de prova, tá? Se nós tivermos um mandado por oficial de justiça para cumprir dentro da comarca, quem assina
Escrivão ou chefe de secretaria a mando do juiz. Se nós tivermos a expedição de uma carta precatória para que outro juiz cumpra, deve ser assinado pelo juiz, porque o ato de comunicação entre juízes deve ser feito por juízes. Deve ser assinado pelo próprio juiz. Não pode um escrivão enviar um ato de cooperação ao juiz. Agora, no caso do mandado de citação por oficial de justiça para dentro da comarca, o próprio escrivão oficial o próprio escrivão ou chefe de secretaria assina a mando do juiz. Certo? Cuidado. Detalhezinho importante, é sempre bom ficar atento. Na carta precatória é necessário colocar um prazo para cumprimento. Se não conseguir cumprir no prazo, o juiz deprecado deve pedir mais prazo ou devolver. Carta precatória tem caráter itinerante e aqui atenção, né? Carta precatória tem que ter caráter itinerante. Qual que é a ideia? Estamos aqui na comarca de Cascavel. Expede uma carta precatória para cumprir na comarca de Curitiba. Beleza, chegou lá na comarca de Curitiba, né? Expede uma carta precatória para cumprir na comarca de Curitiba. O oficial de justiça procura, mas ele fica sabendo que, na verdade, o réu está na comarca de Colombo. Aí eu pergunto para você, o juiz deprecado, né? Vamos só colocar o nome aqui. Esse é o deprecante. Aqui é o deprecado. Aí eu pergunto, o juiz de Curitiba, o juiz deprecado, ele vai devolver o processo, deixa eu só mudar aqui, ele vai devolver o processo para Cascavel, para que o juiz de Cascavel mande para Colombo? Não, não vai. O próprio juiz de Curitiba vai determinar o envio dessa carta para Colombo para ser cumprida. E uma vez cumprida, o juiz de Colombo devolve para Cascavel, certo? Por quê? Porque nós temos o caráter itinerante da carta precatória, certo? Nós temos aqui o caráter itinerante da carta precatória. Não é necessário devolver ao juiz de origem para o juiz de origem mandar para o lugar certo. Ela é itinerante, ela vai indo de um lugar para outro até que haja a citação, se for o caso. Tá bem? Devem ser cumpridas preferencialmente por meio eletrônico, é uma forma de racionalizar o trabalho aqui, hoje ela se dá tudo via intrasistema. Caso cumprida por meio eletrônico, o telefone ou telegrama devem conter resumo dos itens, dos requisitos acima que nós vimos, podem ser simplificados. Devolução da carta. Quando que é possível devolver? Faltou o requisito legal, né? Faltou, não se sabe quem vai citar, não veio o endereço, por exemplo. Incompetência em razão da matéria. Eu deprequei por uma comarca cível a citação para discutir um contrato de emprego. Não pode, tem que mandar para uma vara trabalhista, né? Ou em razão da hierarquia, e se houver dúvida a respeito da autenticidade. Se chegar lá, o cara fica em dúvida dizendo que não é o próprio juiz, houve algum erro ali, é alguma tentativa de fraude, ele pode devolver a carta e não cumprir, tá bom? Cumprida a carta, tem um prazinho de 10 dias para devolução. Sempre é bom ficar atento, claro, em relação aos prazos processuais. Certo, pessoal? Vem cá comigo na tela, porque para que nós possamos encerrar essa parte do assunto, para que nós possamos encerrar esse bloco, é importante nós falarmos ainda a respeito da intimação, tá bom? Então vem na tela, nós falamos até agora, vejam só, até agora a respeito da citação, falamos um monte também a respeito da questão da citação e a respeito da carta precatória, faltou falar da intimação. E a intimação, você já viu, é um slide só. Por quê? Porque, na verdade, as regras de intimação, elas vão seguir as regras da citação. Só que a diferença é o seguinte, que na citação você está dando ciência do processo. Na intimação, você está dando ciência de atos processuais que estão sendo praticados ou para que você pratique atos processuais no próprio processo. Nós temos um processo caminhando. Vejam que legal? Portanto, nós vamos seguir as mesmas regras que nós falamos lá. Tudo que eu falei de carta citatória, tudo que eu falei de citação por carta precatória, tudo que nós falamos a respeito do meio eletrônico, a respeito de oficial, a respeito de intimação, enfim, da intimação pelos correios, pode ser utilizado aqui. Só que nós temos aqui um plus,
Porque nós temos a possibilidade do oficial de justiça, não, do diário oficial. Então, vejam comigo na tela. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Nós temos que saber, para poder encerrar o nosso conteúdo teórico aqui, a ordem e a forma para a intimação. Certo? A ordem e a forma para a intimação. Vejam, primeiro nós vamos sempre utilizar o meio eletrônico. Se for aquelas pessoas das quais nós falamos, empresas privadas, né? Vem na tela. Empresas privadas, com exceção das empresas de pequeno porte e das microempresas, empresas de pequeno porte, ou se for administração pública, nós vamos, ou fazenda pública, nós vamos citar por meio eletrônico. Se não entrar nessa hipótese específica, aí, pessoal, muda uma regra, né? Nós vamos inserir a intimação em diário oficial. A regra é isso. Não é mais o AR. A regra é diário oficial. Depois nós temos a possibilidade de intimação pessoal em cartório. O camarada apareceu por lá, você pega ele e intima em cartório, né? Nós temos também a possibilidade de carta registrada com aviso de recebimento pelos correios com AR, por oficial de justiça. Vejam, se ele estiver domiciliado na sede do juízo, ou por carta registrada com aviso de recebimento se ele estiver fora da sede do juízo, a intimação por hora certa pelo oficial de justiça, ou, excepcionalmente, por edital. Legal, pessoal? Portanto, as regras para a intimação são muito mais simples, não são? São sim, são regras bem mais simples, é o que basta aqui para fins da sua prova que você saiba essa ordem, lembrando que sempre você vai preferir a intimação pelo diário oficial, que é o mais simples, tá bom? Claro, se não for possível, a intimação por meio eletrônico, certo, pessoal? E com isso nós encerramos esse bloco, nós concluímos aqui o assunto comunicação dos atos processuais. Perfeito, pessoal? Show de bola? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse conteúdo. Espero que isso tenha sido proveitoso para o seu estudo. Continue conosco, continue estudando. Pessoal, não se acanhe, corra de atrás, lute, busque pelo seu sonho. Com certeza você vai conseguir galgar o seu espaço aí, o seu lugar neste concurso. Tá bom, pessoal?